Ô, Vitor, eu tenho uma pauta aqui de questões para conversar com você, mas acho que eu queria começar o nosso assunto primeiro falando de um assunto que a gente até começou no início dessa edição aqui da BMC News, falando um pouquinho, que foi sobre aquela pesquisa da B3 que foi divulgada ontem, sobre o perfil dos investidores que acabaram entrando na Bolsa agora em 2020. Queria saber a sua opinião em relação a esse assunto, principalmente porque ali os dados eles apontaram que a maioria dos investidores eles acabaram realmente buscando conhecimento e seguindo até conselhos de influenciadores na hora de investir. Qual que é a sua impressão sobre esses dados, Vitor? Olha, eu gostei bastante dos dados, mostra um pouco aí a mudança no perfil do investidor de bolsa, né? Aqui no Brasil, acho que tradicionalmente investidor era pessoas aí superior a 40, 50 anos, que já tinham feito o seu pé de meia aí ao longo da sua carreira e colocava o dinheiro da bolsa para multiplicação. Com o advento da pandemia, o que aconteceu muito foi que o jovem que antes ou está em início de carreira ou está em um período da carreira que não necessariamente se preocupa tanto assim com aposentadoria ou com fazer investimentos mesmo, ele se viu sem opção de sair de casa, enfim. E aí, bom, o que eu vou fazer com esse dinheiro agora? Nada melhor do que fazer esse dinheiro virar mais dinheiro. Então a gente viu muita gente nova entrando na bolsa, né? Acho que a idade média, se eu não me engano, está ali na casa desses novos entrantes na faixa dos 30 anos, o que eu vejo como uma belíssima oportunidade para o mercado de capitais brasileiro. Por quê? Porque a gente ainda tem muito pouca gente investindo na bolsa aqui no Brasil, mas a gente pode haver aí uma mudança cultural, porque quem está começando a investir agora e aí seguindo a filosofia de alguns grandes investidores do Brasil e do mundo, que é o investimento a longo prazo. Não adianta esse cara investir uma vez, é necessário ter estudo diário, ter, enfim, acompanhar as notícias e sempre fazendo novos aportes, que ao longo do tempo isso vai render bastante frutos. Então, eu gostei bastante, espero que isso não seja só uma tendência de curto prazo, mas sim de longo prazo. Ô, Vitor, mas teve um dado ali especificamente falando que 39% das pessoas, elas disseram que acabam usando análise prontas ali de influenciadores. Você vê algum risco em relação a esses investidores correndo ali em relação a usar uma análise pronta de um influenciador que às vezes, muitas vezes também, a gente não sabe exatamente se esse influenciador, ele tem realmente ali um peso, uma credibilidade, um reconhecimento pela própria CVM para estar fazendo esse tipo de recomendação assim nas redes sociais. Você consegue enxergar algum risco para o investidor que ainda está aprendendo, está entrando nesse mercado em se basear em análises prontas de investidores, influencers nas redes sociais? Olha, eu acho que o risco existe, e é uma coisa que é um pouco difícil de quem está assistindo ou de quem está consumindo esse conteúdo de separar no início muito o joio do trigo. A minha sugestão aí fica para olhar como é que foi a carreira dessa pessoa, se realmente ela só abriu a câmera e resolveu falar, ou se ela tem algum tipo de formação no mercado financeiro, uma carreira no mercado financeiro, né? Entender muito se essa pessoa está te dando uma recomendação, será que realmente faz sentido ou é só mais uma diquinha ali para ter mais visualização naquele vídeo em si, né? Porque no final do dia a gente sempre vai ter bons e maus profissionais em qualquer mercado, né? Vai aí do próprio mercado consumidor em conseguir avaliar isso. Para o investidor no início é mais difícil, sim, porque é tudo novo, mas não tem muito o que fazer, tem que fazer a lição de casa, tem que ver se tem certificação ou não. A CVM está dando alguns passos em relação a isso, mudando um pouco lá as instruções, principalmente a instrução 538, mas no ponto da fiscalização, a gente ainda vê pouca coisa acontecendo. Então, é mais aí quem realmente está assistindo que tem que verificar quais frutos essa árvore está dando na carreira dela, né? Para dizer aí por parábolas.